Eu nunca pensei que a pessoa que destruiria minha vida estaria sentada na minha frente no almoço de domingo, sorrindo como se tivesse ganhado na Mega Sena. Minha irmã Jéssica tomou mais um gole de vinho, olhou diretamente nos meus olhos e disse as palavras que mudaram tudo. Eu usei sua identidade para um empréstimo, $100.000. A sala ficou em silêncio por exatos 3 segundos antes que minha mãe, Margarida, começasse a rir. O que você pode fazer sobre isso, Ana? Você não pode nem pagar um advogado. Jéssica sorriu, esperando que eu desmoronasse. Em vez disso, peguei meu celular e digitei 6 palavras para minha equipe. Iniciem investigação de fraude. Enviem as unidades. Lá fora, ouvi o primeiro motor. 3 semanas antes, eu estava tomando café no meu apartamento quando meu celular vibrou. Era um alerta do meu banco. Obrigado pela aprovação do seu recente empréstimo. $100 foram depositados na conta terminada em 7429. Eu olhei para a tela, confusa. Eu não tinha solicitado nenhum empréstimo. Meu primeiro pensamento foi roubo de identidade por algum criminoso qualquer. Acontece o tempo todo na minha linha de trabalho. Liguei para o banco imediatamente. Expliquei que devia haver um engano. A representante do atendimento ao cliente parecia preocupada. Ela acessou minha conta. Tudo parece legítimo aqui, senhora. Temos sua aplicação, sua assinatura, seus documentos de identificação, tudo aprovado 4 dias atrás. Minhas mãos começaram a tremer. Alguém tinha roubado minha identidade. Isso não era apenas inconveniente. Isso era fraude federal. Pedi a ela que me enviasse cópias de tudo por e-mail. Quando os documentos chegaram, 1 hora depois, senti-me mal. A assinatura parecia quase idêntica à minha. A identificação era uma carteira de motorista com meu nome, mas com a foto de outra pessoa, usando roupas profissionais que poderiam passar por mim à distância. A aplicação listava um endereço que reconheci imediatamente. Era o prédio do apartamento da Jéssica. Não, pensei, ela não. Tivemos nossas diferenças enquanto crescíamos. Mamãe sempre a favoreceu, mesmo com a Jéssica lutando contra o vício em jogos de azar e para manter empregos. Mas roubar minha identidade, isso parecia impossível. Eu disse a mim mesma que era uma coincidência. Talvez outra pessoa naquele prédio. Talvez o endereço tenha sido escolhido aleatoriamente. Eu precisava de mais provas antes de poder sequer considerar minha própria irmã capaz de algo assim. Comecei a investigar silenciosamente. Como investigadora federal da área bancária nos últimos 10 anos, eu tinha acesso a ferramentas que a maioria das pessoas não tem. Puxei o endereço de e-mail usado para a solicitação do empréstimo. Era uma conta antiga que Jéssica tinha pego emprestado de mim anos atrás, quando seu próprio e-mail foi hackeado. Ela nunca o devolveu. Achei suspeito, mas não conclusivo. Então, verifiquei o número de telefone na aplicação. Era um celular pré-pago ativado 3 semanas antes do empréstimo ser enviado e desativado 2 dias após a aprovação. Esperto. Quem quer que tenha feito isso sabia como cobrir os rastros, mas eu ainda tinha um recurso restante: câmeras de segurança. Enviei um pedido formal para revisar a filmagem do banco onde o empréstimo foi processado. Como este era um caso ativo de fraude e eu tinha autoridade, o banco atendeu em 24 horas. Sentei-me no meu escritório em casa, abri o arquivo de vídeo e apertei o play. A filmagem mostrava uma mulher entrando no banco usando um blazer azul marinho e carregando uma pasta de couro. Ela se aproximou da mesa do gerente de empréstimos com confiança. O carimbo de data, hora, marcava 9h15 da manhã de uma terça-feira. Quando a mulher virou o rosto para a câmera para assinar os documentos, meu coração parou. Era Jéssica, minha própria irmã, usando roupas profissionais que eu nunca a tinha visto usar, sorrindo, conversando agradavelmente com o gerente, entregando uma carteira de motorista falsa com o meu nome. O gerente do banco nunca suspeitou de nada. Assisti à interação inteira de 20 minutos 3 vezes, esperando estar errada. Talvez fosse alguém que apenas se parecia com ela. Mas não. A pinta na bochecha esquerda, o jeito que ela colocava o cabelo atrás da orelha direita quando estava nervosa, o leve mancar na perna esquerda de um acidente de infância, era definitivamente a Jéssica. Fechei meu notebook e fiquei em silêncio por 1 hora. Minha irmã tinha planejado isso. Ela havia criado documentos falsos, estudado minha assinatura, entrado em um banco e cometido fraude de identidade federal sem hesitação. A traição cortou mais fundo do que qualquer coisa que eu já havia experimentado. Compartilhamos uma infância.
Eu a defendi quando crianças a importunavam na escola. Eu lhe emprestei dinheiro quando ela precisou. E era assim que ela me pagava. Parte de mim queria ligar para ela imediatamente e gritar, exigir uma explicação. Mas outra parte, a parte investigadora, me disse para esperar reunir todas as provas primeiro, ver o quão fundo isso ia. Então, fiquei quieta. Não contei a ninguém da minha família. Continuei minha pesquisa, encontrei a empresa que fez a identificação falsa. Eles faziam parte de uma rede maior que a Polícia Federal, PPF, vinha monitorando há 2 anos. Jéssica havia, sem saber, se conectado a uma operação criminosa federal. 1 semana se passou, depois 2. Construí meu caso cuidadosamente. Cada documento, cada transação, cada pedaço de evidência que provava que Jéssica havia roubado 100 reais usando meu nome. Eu continuei esperando que ela se confessasse por conta própria. Talvez me ligasse chorando, confessando que cometeu um erro terrível, mas ela nunca o fez. Finalmente decidi que era hora de confrontá-la. Não pelo telefone, cara a cara. Eu precisava ver a reação dela. Precisava entender o porquê. Então, quando mamãe me convidou para o almoço de domingo na casa dela, eu aceitei. Jéssica estaria lá também. Era a oportunidade perfeita. Dirigi até a casa da minha mãe naquela tarde de domingo com uma pasta de evidências no banco do passageiro. Minhas mãos agarravam o volante com força. Eu tinha ensaiado o que diria 1 dúzia de vezes. Eu pensei que talvez, apenas talvez, se eu a confrontasse em particular, poderíamos resolver isso dentro da família. Ela poderia devolver o dinheiro, pedir desculpas, obter ajuda para o que quer que a tenha levado a isso. Eu não queria destruir a vida da minha irmã. Eu só queria justiça e minha identidade de volta. Quando entrei na garagem, o carro novo de Jéssica já estava estacionado lá, um sedã prateado elegante. Reconheci o modelo, custava cerca de $30.000. Meu estômago revirou. Ela tinha usado o meu dinheiro para comprar aquele carro. Respirei fundo e entrei. Mamãe me cumprimentou na porta com um abraço frio. Ela sempre me tratou de forma diferente da Jéssica, mais fria, mais distante. Eu nunca entendi o porquê. Jéssica estava na cozinha, cantarolando alegremente enquanto punha a mesa. Ela sorriu quando me viu. Oi, Ana. Que bom que pôde vir. A voz dela era leve, casual, como se nada estivesse errado, como se ela não tivesse acabado de cometer um crime federal usando meu nome. Sentamos para o almoço. Carne assada, purê de batata, vagem. A refeição habitual de domingo da mamãe. A conversa começou normalmente. Mamãe falou sobre seu jardim. Jéssica mencionou que estava pensando em tirar férias. Eu fiquei quieta, mexendo a comida no prato, esperando o momento certo. Então, Jéssica olhou para mim e disse algo que fez meu sangue gelar. Então, Ana, tenho ótimas notícias. Eu consegui um dinheiro recentemente. Finalmente estou colocando minha vida em ordem. Ela sorriu. Mamãe assentiu com aprovação. Que maravilhoso, querida. Você merece, depois de tudo que passou. Essa era a minha deixa. Larguei o garfo. Conseguiu um dinheiro? Perguntei cuidadosamente. Como exatamente? O sorriso de Jéssica se alargou. Ela olhou diretamente para mim e eu vi algo em seus olhos que nunca tinha notado antes. Crueldade. Digamos apenas que encontrei uma fonte muito confiável. Ela riu. Mamãe se juntou a ela. Meu coração estava batendo forte, mas mantive minha voz firme. Que fonte, Jéssica? Ela se recostou na cadeira completamente relaxada. Sabe de uma coisa, Ana? Estou cansada de joguinhos. Eu usei sua identidade para um empréstimo. $100.000. As palavras dela pairaram no ar como veneno. Eu olhei para ela, esperando a piada, esperando que ela dissesse que estava brincando, mas ela apenas sorriu mais largamente. Mamãe largou a taça de vinho, mas não parecia surpresa. Ela parecia quase divertida. Eu me virei para ela. Mãe, você ouviu o que ela acabou de dizer? Ela cometeu fraude. Ela roubou minha identidade. Mamãe acenou com a mão, displicente. Ah, Ana, não seja tão dramática. Jéssica precisava do dinheiro. Você tem um bom emprego. Você vai ficar bem. Eu me senti como se tivesse levado um tapa. Você sabia disso. Mamãe deu de ombros. Jéssica me disse que estava pensando sobre isso alguns meses atrás. Eu disse a ela para fazer o que precisava fazer. Você sempre teve tudo fácil, Ana. Sua irmã merece uma chance também. Tudo fácil. Eu queria gritar.
Eu trabalhei em 2 empregos para pagar a faculdade. Eu estudei todas as noites enquanto Jéssica festejava. Eu construí minha carreira do nada. Mas aos olhos da minha mãe, eu era a sortuda que deveria compartilhar o que quer que tivesse, mesmo que isso significasse deixar minha irmã cometer crimes em meu nome. Jéssica estava me observando com aquele mesmo sorriso cruel. O que você vai fazer sobre isso? Ana, ligar para a polícia? Ela riu. Você não pode nem pagar um advogado com seu salário. Mamãe concordou novamente. É verdade. O que você pode realmente fazer? Levar sua irmã ao tribunal? Destruir esta família por causa de dinheiro? Eu te criei melhor do que isso. Eu olhei para as duas. Minha mãe, minha irmã, as 2 pessoas que deveriam me amar incondicionalmente. E tudo que eu via era desprezo. Jéssica se inclinou para a frente, aproveitando meu silêncio. Quer saber o que eu fiz com o seu dinheiro? Comprei aquele carro lindo lá fora. 30 mil, completinho. Depois fiz uma viagem para Punta del Este. Perdi uns 20 moais nas mesas, mas valeu a pena. Melhor fim de semana da minha vida, ela continuou. Comprei um guarda-roupa inteiramente novo. Roupas de grife, 15 mil em roupas, sapatos, bolsas, tudo que eu sempre quis, mas nunca pude pagar. E o resto? Paguei minhas dívidas de jogo. Eu devia a algumas pessoas que estavam ficando impacientes. Seu excelente score de crédito salvou minha vida, mana. Cada palavra parecia uma faca. Ela não estava apenas admitindo a fraude. Ela estava se gabando disso, ostentando. Ela sabia exatamente o que tinha feito e não sentia remorso algum. Mamãe balançava a cabeça como se Jéssica estivesse descrevendo um empreendimento de sucesso, em vez de um crime federal. Então Jéssica soltou outra bomba. Sabe o que é engraçado? Eu venho planejando isso há 6 meses. 6 meses. Ana, eu peguei seus documentos antigos no sótão da mamãe. Sua certidão de nascimento, seu CPF. Lembra quando você guardou todas as suas coisas aqui depois da faculdade? Mamãe me deixou mexer em tudo. Pratiquei sua assinatura por semanas. Ficou perfeita. Aí encontrei alguém que faz identidades falsas. Custou-me $2.000, mas valeu o investimento. Ela pegou o celular e me mostrou uma foto. Era a carteira de motorista falsa. Meu nome, a foto dela, feita profissionalmente, quase impossível de distinguir de uma verdadeira. Mandei fazer há 3 meses. Entrei naquele banco como se fosse a dona do lugar. O gerente de empréstimos nunca suspeitou de nada. Ela aprovou tudo em menos de 1 hora. Jéssica largou o celular. Eu até abri 3 cartões de crédito em seu nome, mais 45 mil. Fiz umas comprinhas online. Você tem ótimo gosto, aliás. Seu limite de crédito era impressionante. Senti o mundo girar. 145 mil. A fraude era ainda maior do que eu pensava. Ela não tinha apenas roubado minha identidade uma vez. Ela tinha sistematicamente destruído meu crédito, acumulado dívidas com as quais eu nunca concordei e usado meu nome para financiar seu estilo de vida por meses. E sabe da melhor parte, Jéssica continuou, eu até tentei conseguir uma hipoteca em seu nome, uma casinha legal. Infelizmente, essa foi rejeitada. Aparentemente, eu precisava de mais documentação. Mas ei, 3 de 4 não é nada mal. Mamãe estava realmente sorrindo. Jéssica, você é tão cheia de recursos. Eu sempre soube que você era mais esperta do que as pessoas imaginavam. Eu olhei para minha mãe, incrédula. Ela a estava elogiando. Elogiando-a por cometer fraude contra sua outra filha. Isso não era mais apenas traição, isso era hostilidade ativa. Jéssica pegou sua taça de vinho. Então, Ana, aqui estamos. Você sabe de tudo agora. O que você vai fazer? Ela tomou um gole lento. Me processar? Com que dinheiro? Contratar um advogado? Você ganha o quê? 60 mil US$ por ano? Depois do aluguel e das contas. Você não tem nada. Ela riu. E mesmo que pudesse pagar, você realmente quer destruir esta família? Mamãe nunca vai te perdoar. Mamãe assentiu com firmeza. Ela está certa. Se você criar problemas para a Jéssica, você não é mais minha filha. Nós somos família, Ana. Família protege um ao outro. Não destrói um ao outro por causa de dinheiro. Eu olhei para as duas. Realmente olhei para elas e percebi algo que vinha negando minha vida inteira. Elas não eram boas pessoas.
Minha mãe tinha sido favoritista durante toda a minha infância, e eu sempre dei desculpas. Jéssica tinha sido egoísta e manipuladora por anos, e eu sempre a perdoei. Mas isso era diferente. Isso era criminoso. Isso era dano intencional. Jéssica pousou a taça e cruzou os braços. Admita, mana, você está impotente aqui. Você não pode fazer nada. Eu ganho, você perde. É assim que a vida funciona. Mamãe ergueu a taça em um falso brinde a Jéssica por ser esperta o suficiente para pegar o que ela merece. As duas riram. O som ecoou pela sala de jantar e algo dentro de mim quebrou. Não em raiva, mas em clareza fria e calculada. Eu peguei meu celular na bolsa e comecei a digitar. Jéssica me observava com diversão. O que você está fazendo? Mandando mensagem para seu namorado choramingando? Eu não respondi. Terminei minha mensagem e apertei enviar. Então, coloquei meu celular na mesa e olhei para as duas com uma expressão que eu reservava para suspeitos em salas de interrogatório. Você cometeu um erro crucial, Jéssica. Ela revirou os olhos. Que erro? Ser pega? Você já sabe que não há nada que possa fazer. Eu sorri levemente. Não, seu erro foi não saber quem eu realmente sou. Ela franziu a testa. Do que você está falando? Eu te conheço minha vida inteira. Lá fora, eu ouvi o ronco baixo de motores. Vários veículos se aproximando. Jéssica olhou para a janela. O que é isso? Os motores ficaram mais altos. Faróis brilharam pelas janelas da frente. Luzes vermelhas e azuis começaram a pintar as paredes. Jéssica se levantou, confusa. O que está acontecendo? Mamãe foi até a janela e ofegou. Tem carros por toda parte. Carros da polícia. Não é a polícia. Eu corrigi calmamente. Agentes federais. O rosto de Jéssica ficou pálido. O quê? A campainha tocou. Na verdade, foi mais como uma batida. Punhos pesados contra a madeira. Polícia Federal. Abram a porta. Mamãe me olhou em pânico. Ana, o que você fez? Levantei-me lentamente. Eu fiz meu trabalho. Jéssica se afastou da mesa. Seu trabalho? Você trabalha em um banco preenchendo papelada. Que trabalho? As batidas continuaram. Fui até a porta da frente e abri. Parados ali estavam duas pessoas com quem trabalhei por anos. Agente Raquel Porto, 38, olhos aguçados e instintos mais aguçados ainda. Agente Davi Moraes, 42, forte como um jogador de futebol americano, mas com uma mente para crimes financeiros. Atrás deles havia mais 6 agentes e 2 policiais para apoio. Raquel olhou para mim. Agente especial Ana, estamos aqui conforme solicitado. O suspiro de Jéssica atrás de mim foi audível. Agente especial. Eu me virei para encarar minha irmã. Sim, Jéssica, agente especial. Eu sou uma agente da Polícia Federal. Sou há 10 anos. Eu não trabalho em um banco preenchendo papelada. Eu investigo fraudes financeiras para o governo federal. Roubo de identidade, lavagem de dinheiro, crimes bancários. É isso que eu faço. A sala ficou em silêncio, exceto pelo som dos agentes entrando na casa. Mamãe se agarrou à parede para se apoiar. Você é o quê? Mantique meus olhos em Jéssica. Eu trabalho para o governo federal investigando crimes financeiros. A razão pela qual nunca contei à família foi por questões de segurança. A maioria dos meus casos envolve o crime organizado. É mais seguro se as pessoas não souberem o que eu realmente faço. Você e a mamãe simplesmente presumiram que eu tinha um emprego de escritório chato. Eu nunca corrigi vocês. Jéssica começou a tremer. Você está mentindo. Isso é um blefe. Raquel deu um passo à frente. Ela não está mentindo. A agente especial Ana Martins está em nossa divisão há 10 anos. Ela fechou com sucesso mais de 100 casos envolvendo fraude bancária. Ela é uma de nossas principais investigadoras. Quando ela relatou seu caso, há 3 semanas, levamos muito a sério, acrescentou Davi. Especialmente quando percebemos que a identificação falsa que você usou veio de um fornecedor que estamos rastreando há 2 anos. Você acabou de nos dar a pista que precisávamos para derrubar uma rede inteira. Jéssica tropeçou para trás. Eu não sabia. Eu só precisava de uma identidade. Encontrei alguém online. Esse alguém, eu disse friamente,
Faz parte de uma organização criminosa federal que fraudou mais de 300 pessoas apenas nos últimos 18 meses. Você se conectou a eles no momento em que comprou aquela identidade falsa. Agora você não está enfrentando apenas acusações de roubo de identidade. Você está enfrentando conspiração para cometer fraude com uma organização criminosa conhecida. Mamãe encontrou sua voz. Ana, você não pode fazer isso. Ela é sua irmã. Eu olhei para ela. Ela cometeu um crime federal, mãe. Eu dei a ela 3 semanas para confessar. 3 semanas para confessar e talvez resolvermos algo. Em vez disso, ela se gabou disso durante o almoço. Ela achou que eu era impotente. Ela estava errada. Jéssica caiu de joelhos. Eu vou devolver o dinheiro. Todo ele. Por favor, Ana, eu cometi um erro. Raquel pegou as algemas. Um erro é esquecer de pagar uma conta, senhora Martins. O que você fez foi fraude premeditada. 6 meses de planejamento, múltiplos crimes. Encontramos evidências dos 3 cartões de crédito, da tentativa de fraude imobiliária, da identificação falsa. Isso não é um erro. Isso é um padrão de comportamento criminoso. Não, não, não. Jéssica estava chorando agora. Mãe, faça alguma coisa. Mamãe correu em minha direção. Ana, por favor, pense na família. Eu mesma te pago de volta. Podemos lidar com isso em particular. Eu balancei minha cabeça. Isso deixou de ser particular no momento em que Jéssica envolveu uma rede criminosa federal. As pessoas que fizeram a identidade falsa dela são perigosas. Elas machucaram pessoas, arruinaram vidas. Estamos tentando encontrá-los há 2 anos. Jéssica acabou de entregá-los para nós. Davi estava ao telefone coordenando com outras equipes. Chefe, temos a confirmação. O endereço que Jéssica nos deu do falsificador foi verificado. As equipes estão entrando agora. Múltiplos locais. Isso vai ser grande. Eu assenti. Jéssica, você acabou de nos ajudar a derrubar uma organização responsável por milhões de reais em fraudes. Infelizmente para você, isso não apaga seus crimes. Apenas aumenta a gravidade deles. A agente Raquel leu os direitos de Jéssica. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que você disser pode e será usado contra você em um tribunal. Jéssica estava soluçando incontrolavelmente. Isso não pode estar acontecendo. Isso não pode ser real. Mamãe agarrou meu braço. Como você pode fazer isso? Ela é sua irmã. Seu sangue. Eu puxei meu braço gentilmente, mas com firmeza. E eu sou irmã dela. Mas quando ela decidiu cometer um crime federal usando minha identidade, ela parou de me tratar como família. Ela me tratou como uma vítima, como uma ferramenta, como alguém cuja vida não importava, desde que ela conseguisse o que queria. E quanto a mim, mamãe exigiu. E a reputação da nossa família? As pessoas vão falar. Eu serei humilhada. Eu olhei para ela com tristeza. Você escolheu ajudá-la, mãe. Você sabia o que ela estava planejando e a encorajou. Neste momento você é cúmplice. Se eu quisesse, poderia mandar prender você também. O rosto da mamãe ficou branco. Você não ousaria. Eu não ousaria, admiti, porque apesar de tudo, você ainda é minha mãe. Mas não confunda minha misericórdia com fraqueza. Você fez sua escolha. Você escolheu a Jéssica em vez de mim, em vez do certo e do errado. Você riu quando ela lhe contou o que fez. Você zombou de mim. Então, não. Eu não vou mandar prender você, mas nunca esquecerei disso. Raquel e Davi escoltaram Jéssica em direção à porta. Ela ainda estava chorando, implorando, suplicando. Ana, por favor, me desculpe, sinto muito. Podemos consertar isso. Eu não respondi. Não havia mais nada a dizer. Ela fez suas escolhas. Agora ela tinha que enfrentar as consequências. Enquanto a colocavam na parte de trás da viatura federal, mamãe desabou em uma cadeira. O que você fez? O que você fez com esta família? Peguei minha bolsa. Eu não fiz isso, mãe. Jéssica fez. E você a ajudou. A culpa não é minha. A culpa é de vocês duas. Eu caminhei em direção à porta. Raquel tocou meu ombro. Você está bem? Eu assenti. Eu vou ficar. Ela apertou gentilmente. Precisaremos da sua declaração completa amanhã. Eu sei. Obrigada por virem tão rápido. Ela sorriu levemente. Por você, sempre. Você é da família.
família de verdade. Saí daquela casa e não olhei para trás. Na manhã seguinte, meu telefone começou a tocar às 6 horas da manhã. Era a mamãe. Recusei a chamada. Ela ligou de novo e de novo. Quando cheguei ao trabalho, tinha 15 chamadas perdidas e 30 mensagens de texto, todas dela, todas dizendo as mesmas coisas. Como você pôde? Você destruiu sua irmã. Você é uma filha terrível. Me responda agora mesmo. Bloqueei o número dela e foquei no trabalho, mas não parou por aí. Ao meio-dia, minha família estendida havia descoberto. Tio Guilherme, irmão mais novo da mamãe, ligou. Ana, o que está acontecendo? Sua mãe está histérica. Ela disse que você mandou prender a Jéssica. Eu expliquei calmamente. Jéssica cometeu fraude de identidade federal. Ela roubou 145 e-mails usando meu nome. Eu sou uma investigadora federal. Eu fiz meu trabalho. Ele ficou em silêncio por um momento, mas ela é da família. Família perdoa. Fechei meus olhos. Tio Guilherme. Se alguém roubasse sua identidade, acumulasse uma dívida enorme em seu nome e se gabasse disso, você o perdoaria só porque é seu parente? Ele hesitou. Isso é diferente. Como? Eu perguntei. Como é diferente? Ele não soube responder. A ligação terminou de forma estranha. Então, tia Helena ligou. Depois, primos com quem eu não falava há anos. Todos eles com a mesma mensagem. Você está despedaçando a família. Você deveria ter lidado com isso em particular. Você está sendo egoísta. No final do dia, eu me senti completamente isolada. As pessoas que eu pensava serem minha família tinham se voltado contra mim. Não porque eu fiz algo errado, mas porque me recusei a deixar alguém escapar de um crime só porque compartilhamos o mesmo DNA. Mas o pior ainda estava por vir. Raquel me chamou em seu escritório na manhã seguinte. Sua expressão era séria. Temos um problema. Sentei-me. Que tipo de problema? Ela abriu arquivos em seu computador. Quando prendemos a Jéssica, também invadimos a organização que fez a identidade falsa dela. Atacamos 5 locais simultaneamente. Prendemos 13 pessoas, apreendemos mais de 2.000 documentos falsos. Esta é uma das maiores operações que tivemos em anos. Isso parece uma boa notícia, eu disse. Raquel assentiu. É, mas há uma complicação. O chefe da organização escapou. E agora ele está muito infeliz. Por quê? Porque a Jéssica está sob custódia. Se ela cooperar e testemunhar, a rede inteira desmorona. Todos vão para a prisão por décadas, então eles querem que ela fique quieta. Senti um arrepio. Eles estão ameaçando ela? Raquel balançou a cabeça. Não ela, você. Ela virou o monitor para mim. Alguém enviou isso para nosso escritório esta manhã. Na tela havia fotos. Fotos minhas saindo do meu apartamento, andando até meu carro, pegando café, tiradas à distância com uma lente longa. No final de cada foto havia uma mensagem. Abandone o caso ou você vai se arrepender. Minhas mãos se fecharam. Eles estão ameaçando um agente federal. Davi entrou. Piora, seu carro foi vandalizado ontem à noite. Alguém arranhou toda uma lateral do motorista com uma chave, arranhões profundos. E esta manhã, um tijolo foi atirado pela janela da sua sala. A filmagem de segurança mostra uma pessoa mascarada. Não podemos identificá-la. Respirei fundo. Então, eles estão escalando. Raquel assentiu. Vamos colocá-la em custódia protetiva. Não, eu disse imediatamente. Eu não vou me esconder. É exatamente isso que eles querem. Davi cruzou os braços. Ana, essas pessoas são perigosas. Eles já mataram testemunhas antes. Não podemos arriscar. Eu serei cuidadosa. Eu prometi. Mas não vou recuar. Se eu me esconder, Jéssica pode pensar que pode usar isso a seu favor. Ela pode se recusar a cooperar, esperando que as acusações sejam retiradas. Preciso ficar visível, permanecer forte, mostrar a ela que não vou a lugar nenhum. Raquel suspirou. Você é teimosa. É uma de suas melhores e piores qualidades. Na semana seguinte, as ameaças continuaram. Mensagens de texto anônimas. Você está cometendo um erro. Cuidado. Carros estranhos estacionados do lado de fora do meu prédio. Uma vez, encontrei um bilhete preso na minha porta. Último aviso. Relatei tudo à equipe, mas não conseguimos rastrear as fontes. Essas pessoas eram profissionais. Então, mamãe fez algo que piorou tudo. Ela contratou um advogado para a Jéssica, não um advogado qualquer. Tiago Vasconcelos, um dos advogados de defesa mais caros do estado.
conhecido por conseguir sentenças reduzidas ou absolvições para criminosos de colarinho branco. Fiquei sabendo pela Raquel. Sua mãe vendeu a casa para pagar por ele. Ela está apostando tudo na defesa da Jéssica. Senti uma pontada de tristeza. Mamãe amava aquela casa. Ela morou lá por 30 anos e a vendeu para salvar a filha que cometeu crimes, enquanto abandonava a filha que foi a vítima. Isso doeu mais do que eu queria admitir. O advogado me contatou diretamente. O Dr. Vasconcelos ligou para o meu escritório. Senhora Martins, eu represento sua irmã, Jéssica. Gostaria de discutir uma possível resolução para este assunto. Mantive minha voz profissional. Eu não vou retirar as queixas, se é isso que está perguntando. Ele riu. Estou simplesmente sugerindo que esta situação pode ser um mal-entendido familiar em vez de um assunto criminal. Talvez possamos chegar a um acordo. Não há acordo, eu disse com firmeza. Sua cliente cometeu fraude federal. As evidências são esmagadoras. Ela enfrentará um julgamento. Ele suspirou. Isso é lamentável. Eu esperava que pudéssemos evitar destruir sua família por causa disso. Minha família foi destruída no momento em que Jéssica decidiu cometer um crime usando minha identidade. Eu respondi. Esta conversa terminou. Ele ligou de volta no dia seguinte com uma abordagem diferente. Senhora Martins, falei com sua mãe. Ela está disposta a pagar a restituição integral se você concordar em retirar as queixas. Pense no que isso fará ao seu relacionamento com sua família. Eu ri amargamente. Meu relacionamento com minha família? Eles ficaram do lado da criminosa em vez da vítima. Não há relacionamento a ser salvo. Mas não era apenas o advogado. Mamãe começou uma campanha. Ela ligou para todos os parentes, todos os amigos da família, todos que conhecíamos. Ela lhes disse que eu estava sendo cruel, vingativa, que estava usando minha posição para machucar a Jéssica por ciúmes. Algumas pessoas acreditaram nela. Comecei a receber mensagens de pessoas que eu mal conhecia. Você deveria perdoar sua irmã. Família é tudo. Você está sendo sem coração. O isolamento era esmagador. Eu ia para o trabalho, voltava para casa, repetia. Parei de atender ligações de números que não reconhecia. Evitei redes sociais onde parentes distantes postavam sobre a importância do perdão familiar. Eu me senti completamente sozinha. Então, 2 semanas após a prisão de Jéssica, mamãe me enviou uma carta, não um e-mail, não um texto. Uma carta escrita à mão. Nela, ela escreveu que se eu não retirasse as acusações, ela me renegaria completamente. Você não será mais minha filha. Direi a todos que você está morta para mim. Jéssica cometeu um erro, mas você está fazendo uma escolha. Escolha sua carreira em vez de sua família e você nos perderá para sempre. Li a carta 3 vezes e depois a coloquei em uma pasta com todas as outras evidências, porque aquela carta provava algo importante. Provava que minha mãe se importava mais em proteger uma criminosa do que em apoiar uma vítima. Provava que, aos olhos dela, eu era dispensável. E provava que eu estava fazendo a escolha certa, mesmo que fosse a escolha mais difícil da minha vida. A audiência preliminar estava marcada para uma quinta-feira de manhã. Cheguei ao tribunal cedo, vestida profissionalmente, carregando minha pasta com todas as evidências organizadas. Jéssica já estava lá com seu advogado, Dr. Vasconcelos. Ela parecia diferente, mais magra, cansada. Seus olhos estavam vermelhos de chorar. Quando ela me viu, tentou se aproximar. Ana, por favor, precisamos conversar. Doutor. Vasconcelos colocou a mão no ombro dela, impedindo-a. Agora não, Jéssica. Passei por ele sem dizer uma palavra e sentei-me no lado oposto do tribunal. Mamãe chegou alguns minutos depois. Ela sentou-se diretamente atrás de Jéssica. Quando nossos olhos se encontraram, não vi nada além de ódio. Ódio puro e não diluído. Era como olhar para uma estranha. A mãe que me criou se foi. Em seu lugar estava alguém que me culpava por responsabilizar sua filha favorita. A audiência começou. O promotor expôs as acusações. Roubo de identidade, fraude, conspiração com uma organização criminosa. As evidências foram apresentadas, extratos bancários, filmagens de segurança, a identificação falsa, a própria confissão de Jéssica no almoço, que eu havia gravado no meu celular sem que eles soubessem. Mamãe ofegou quando ouviu isso. Você nos gravou em um almoço de família? Eu não respondi. A juíza revisou tudo cuidadosamente.
O Dr. Vasconcelos tentou argumentar que se tratava de uma disputa familiar que estava sendo exagerada, que Jéssica tomou uma decisão ruim, mas não merecia acusações federais. O promotor rebateu que Jéssica havia cometido fraude premeditada envolvendo múltiplos crimes ao longo de vários meses e se conectado a uma perigosa rede criminosa. A juíza não se comoveu com a defesa. Este é claramente um caso de comportamento criminoso calculado. A fiança está fixada em $50 mil. A data do julgamento será marcada para daqui a 6 semanas. Audiência encerrada. Mamãe imediatamente se levantou e pagou a fiança usando o dinheiro da venda da casa. Jéssica foi libertada em poucas horas. Durante o intervalo do almoço, decidi voltar à casa da mamãe. Eu precisava recuperar alguns documentos que havia guardado lá anos atrás. Registros pessoais, informações de imposto de renda, coisas que eu havia deixado no sótão quando me mudei. Eu ainda tinha uma chave. Entrei, subi as escadas e comecei a procurar em caixas velhas. Foi quando encontrei uma pequena caixa de metal escondida atrás de algumas decorações de Natal. Estava trancada, mas eu a reconheci. Era a caixa de memórias da mamãe. Ela costumava guardar documentos importantes da família ali. Eu não deveria ter aberto, mas algo me fez. Talvez instinto, talvez destino. Eu arrombei a fechadura simples e levantei a tampa. Dentro havia fotos antigas, fotos de bebê da Jéssica, e minhas, boletins, prêmios e, embaixo de tudo isso, uma pilha de cartas. Eu as peguei e comecei a ler. Minhas mãos começaram a tremer. Eram cartas da Universidade Estadual, cartas de 10 anos atrás, endereçadas a Jéssica Martins. Parabéns, você recebeu uma bolsa de estudos integral. Eu olhei para a carta, confusa. Jéssica nunca foi para a faculdade. Ela sempre disse que não era inteligente o suficiente, que só eu conseguia bolsas de estudo. Continuei lendo. Havia 3 cartas no total. Todas ofertas de bolsa de estudo, todas integrais, todas enviadas para o endereço da nossa mãe, todas datadas do mesmo ano em que recebi minha bolsa. Jéssica havia sido aceita. Ela tinha recebido as mesmas oportunidades que eu, mas nunca soube. Vasculhei mais papéis e encontrei um caderno. A caligrafia da mamãe. Era um diário. Folheei para as entradas de 10 anos atrás. A tinta estava desbotada, mas legível. Hoje recebi cartas de bolsa de estudo para as 2 meninas, da Ana e da Jéssica. Mas só posso sustentar uma delas na faculdade, livros, moradia, despesas. Mesmo com bolsas, há custos. Eu tenho que escolher. Meu coração estava batendo forte. Continuei lendo. Decidi apoiar a Ana. Ela tem notas melhores resultados nos testes. Ela será mais bem-sucedida. Jéssica é muito avoada, muito irresponsável. Se eu contar a ela sobre a bolsa, ela vai apenas desperdiçar a oportunidade. Melhor deixar Ana ter. Vou esconder as cartas da Jéssica. Ela não precisa saber. Eu me senti mal. Mamãe havia escondido deliberadamente as ofertas de bolsa da Jéssica. Ela havia sabotado o futuro de sua própria filha. E então, em entradas posteriores, li algo ainda pior. Jéssica me perguntou hoje por que Ana conseguiu uma bolsa e ela não. Eu disse a ela que Ana se esforçou mais, que Ana era mais inteligente, que a universidade só queria a Ana. Jéssica chorou. Ela acha que Ana roubou o lugar dela. Bom, deixe ela pensar isso. Isso a motivará a se esforçar mais de outras maneiras. Mamãe havia mentido. Ela nos colocou uma contra a outra. Ela fez Jéssica acreditar que eu havia roubado oportunidades dela, quando na realidade, mamãe havia roubado as oportunidades de Jéssica e me culpado por isso. Por 10 anos, Jéssica guardou ressentimento de mim por algo que eu nunca fiz, por algo que mamãe havia orquestrado. Sentei-me no chão do sótão, cercada por caixas e mentiras, e tudo fez sentido. A amargura de Jéssica, seu ciúme, sua disposição em me machucar. Ela genuinamente acreditava que eu havia tirado tudo dela, e mamãe havia encorajado essa crença porque era mais fácil do que admitir o que ela tinha feito. Peguei as cartas e o diário e dirigi direto para o tribunal. Encontrei Jéssica no corredor com o Dr. Vasconcelos. Preciso falar com você, a sós. O Dr. Vasconcelos franziu a testa. Minha cliente não deve falar com você sem a presença de um advogado. Não estou aqui como investigadora, eu disse baixinho. Estou aqui como sua irmã. Jéssica me olhou com desconfiança, mas assentiu. Entramos em uma sala de conferências vazia.
Coloquei as cartas sobre a mesa. Você foi aceita na faculdade, Jéssica. Bolsa integral, 3 faculdades diferentes, tudo 10 anos atrás. Ela olhou para os papéis como se eles pudessem mordê-la. Do que você está falando? Empurrei-os em direção a ela. Mamãe nunca te contou. Ela escondeu essas cartas. Fez você pensar que não era boa o suficiente. Fez você pensar que eu tive oportunidades que você não teve. Mas isso era mentira. Você teve as mesmas chances que eu. Mamãe apenas escolheu escondê-las de você. Jéssica pegou as cartas com as mãos trêmulas. Ela as leu lentamente. Seu rosto passou de confusão para choque e devastação. Por que ela faria isso? Mostrei a ela as entradas do diário. Porque ela achou que eu seria mais bem-sucedida. Ela escolheu investir em mim e sabotar você. Então, ela fez você acreditar que a culpa era minha. Ela queria que você tivesse ressentimento de mim, em vez dela. Jéssica caiu em uma cadeira. Todos esses anos. Eu pensei que você tinha tudo e eu não tinha nada. Eu pensei que você era a favorita, a filha de ouro. E era a mamãe. Ela olhou para mim com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não sabia. Eu balancei minha cabeça. Eu não fazia ideia de que ela tinha feito isso. Eu pensei que você simplesmente tinha escolhido não ir para a faculdade. Pensei que você não estava interessada. Jéssica colocou a cabeça entre as mãos. Eu queria tanto ir. Eu perguntava a ela todos os dias se alguma carta tinha chegado para mim. Ela me dizia que não. Ela me disse que eu não era inteligente o suficiente, que as faculdades não me queriam. Eu acreditei nela e te odiei por ter sucesso onde eu falhei. Mas você não falhou, eu disse gentilmente. Você nunca teve a chance. Ficamos em silêncio por um longo momento. Então Jéssica falou, sua voz embargada. Isso não desculpa o que eu fiz com você. Eu sei, respondi. Mas explica. Ela enxugou os olhos. Isso importa? Eu ainda cometi fraude. Eu ainda arruinei seu crédito, roubei dinheiro. Eu ainda vou para a prisão. Eu não sabia o que dizer porque ela estava certa. Entender a razão por trás de suas ações não apagava as próprias ações. Eu me levantei. Achei que você merecia saber a verdade. Jéssica assentiu lentamente. Obrigada. Isso é mais do que eu mereço de você. Saí da sala e voltei para o meu carro. Sentei-me no banco do motorista por 20 minutos, chorando pela irmã que eu poderia ter tido, pelo relacionamento que poderíamos ter construído se mamãe não o tivesse envenenado desde o início, chorando por todos os anos desperdiçados. Naquela noite, fui confrontar mamãe no hotel onde ela estava hospedada desde que vendeu a casa. Bati na porta dela. Ela abriu, me viu e tentou bater a porta na minha cara. Eu coloquei meu pé no caminho. Precisamos conversar. Ela me encarou. Eu não tenho nada a dizer para você. Eu levantei o diário e as cartas, mas eu tenho algo a dizer para você. Seus olhos se arregalaram. Onde você conseguiu isso? Da sua caixa de memórias. Aquela que você achou que estava escondida para sempre. Entrei no quarto. Você destruiu o futuro da Jéssica. Você escondeu as cartas de bolsa de estudo dela. Você mentiu para ela, fez ela acreditar que eu tirei oportunidades dela. E então você deixou ela me odiar por 10 anos. O rosto da mamãe endureceu. Eu fiz o que achei melhor. Você era o melhor investimento. E eu estava certa. Olhe para você agora. Bem-sucedida, independente. Jéssica teria desperdiçado aquela educação. Eu ri amargamente. Então você decidiu por ela, tirou a escolha dela, a virou contra mim, e agora você se pergunta por que ela se tornou alguém que comete fraude. Você a ensinou que mentir e manipular são aceitáveis. Isso não é justo, mamãe retrucou. Eu criei vocês duas. Eu fiz o meu melhor. O seu melhor foi sabotar uma filha para beneficiar a outra. Eu disparei de volta. O seu melhor foi criar uma rivalidade que não precisava existir. O seu melhor foi deixar a Jéssica acreditar em uma mentira por uma década. Mamãe sentou-se pesadamente. O que você quer de mim, Ana? Um pedido de desculpas? Tudo bem, eu me desculpo. Isso vai fazer você se sentir melhor? Eu balancei minha cabeça. Eu não quero seu pedido de desculpas. Eu quero que você entenda o que fez. Você quebrou esta família muito antes da Jéssica cometer fraude. Você plantou as sementes do ressentimento e do ciúme. E agora você está com raiva de mim por me recusar a ignorar as consequências. Ela desviou o olhar. Jéssica vai para a prisão. Isso é culpa sua. Não.
eu disse com firmeza. Isso é culpa da Jéssica por fazer a escolha de cometer um crime. E é culpa sua por criar um ambiente onde ela se sentiu justificada em me machucar. Mas não é minha culpa. Eu sou a vítima aqui, não a vilã. Eu me virei para sair. Mamãe chamou atrás de mim. Se você levar este julgamento adiante, eu falei sério sobre o que disse na minha carta. Você não é mais minha filha. Parei na porta, mas não me virei. Então, acho que nunca fui de verdade. Saí e nunca mais voltei. 3 semanas depois, o julgamento começou. O tribunal estava lotado. Casos de fraude federal sempre atraíam atenção, especialmente os que envolviam família. O promotor apresentou as evidências metodicamente. Cada documento, cada transação, cada prova de que Jéssica havia cometido fraude deliberada e calculada. A defesa tentou pintar Jéssica como uma mulher com problemas que cometeu um erro desesperado. O Dr. Vasconcelos mencionou sua falta de educação, suas dificuldades financeiras. Ele tentou fazer a juíza simpatizar. Minha cliente foi levada a isso por circunstâncias além de seu controle. Ela não é uma criminosa de carreira. Ela é uma mulher que tomou uma decisão terrível por desespero. O promotor rebateu. Não foi uma decisão. Foram 6 meses de planejamento, múltiplos crimes, identificação falsa, 3 cartões de crédito e tentativa de fraude imobiliária. E quando confrontada, ela não mostrou remorso. Ela se gabou de seus crimes. Isso não é desespero. Isso é arrogância. Eu testemunhei no segundo dia. Expliquei como descobri a fraude, como investiguei, como dei a Jéssica 3 semanas para confessar antes de envolver a polícia. A defesa tentou me fazer parecer vingativa. É verdade que você gravou almoço de sua família sem o conhecimento deles? Perguntou o Dr. Vasconcelos. Sim, respondi calmamente. Como investigadora federal, quando tenho suspeita razoável de um crime, sou autorizada a coletar evidências. Eu suspeitava que Jéssica confessaria quando confrontada. Eu estava correta. Ele franziu a testa. E você não sentiu hesitação em mandar prender sua própria irmã? Eu senti uma hesitação tremenda, eu disse. Mas meu trabalho é defender a lei. Jéssica cometeu crimes federais. Se ela fosse uma estranha, você não questionaria minhas ações. O fato de ela ser minha irmã não lhe dá imunidade às consequências. A juíza ouvia atentamente. Alguns pareciam simpatizar com Jéssica. Outros olhavam para ela com repulsa, especialmente quando ouviram a gravação dela se gabando da fraude. O julgamento durou 5 dias. No último dia, o promotor trouxe um especialista da Polícia Federal para explicar a rede criminosa maior. O agente Davi Moraes subiu ao banco das testemunhas. Ele explicou como a organização com a qual Jéssica se conectou havia fraudado mais de 300 pessoas, como eles criavam documentos falsos para criminosos, como a prisão de Jéssica levou a uma operação massiva que encerrou operações em 4 estados. Devido à conexão da senhora Jéssica Martins com esta rede, conseguimos desmantelar uma organização responsável por mais de 8 milhões em astelás em fraudes. No entanto, isso não a absolve de seus crimes. Apenas ilustra o escopo do que ela se envolveu. A defesa não teve uma boa resposta para isso. Finalmente, Jéssica testemunhou. O Dr. Vasconcelos a instruiu a parecer arrependida. Ela chorou, pediu desculpas, disse que fez escolhas terríveis e se arrependia de tudo. Mas quando o promotor a interrogou, a verdade veio à tona. Senhora Martins, você sabia que usar a identidade de outra pessoa para obter um empréstimo é um crime federal? Sim, ela admitiu baixinho. E você sabia que criar documentos de identificação falsos também é um crime federal? Sim. Então, você cometeu esses crimes conscientemente, correto? Ela hesitou. Eu estava desesperada. Não foi isso que perguntei. Você cometeu esses crimes conscientemente? Sim, ela finalmente disse. E quando você confessou a sua irmã no almoço, você expressou algum remorso? Não, ela sussurrou. Na verdade, você se gabou, correto? O promotor tocou a gravação de áudio novamente. A voz de Jéssica encheu o tribunal. Eu usei sua identidade para um empréstimo. 100 mais. O que você vai fazer sobre isso? O rosto da juíza endureceu. Jéssica tentou explicar. Eu não achei que ela realmente iria prestar queixa. Ela é minha irmã. Pensei que ela ficaria com raiva, mas acabaria deixando passar. A família deve proteger uns aos outros. O promotor se inclinou para a frente.
Então, você acreditava que seu relacionamento familiar lhe dava permissão para cometer crimes federais sem consequências? Jéssica não respondeu. A juíza retirou-se para deliberar. 4 horas depois, ela retornou com o veredito. Culpada em todas as acusações: roubo de identidade, fraude, conspiração. Jéssica desabou na cadeira. Mamãe, sentada na galeria, gritou: "Isso está errado! Isso é tão errado!" A juíza bateu o martelo. Ordem no tribunal. A sentença foi marcada para 2 semanas depois. Quando esse dia chegou, a juíza olhou para Jéssica com decepção. "Senhora Martins, você teve todas as oportunidades de fazer escolhas diferentes. Em vez disso, você escolheu cometer crimes graves contra sua própria irmã. Você não demonstrou remorso até ser pega. Você tentou justificar suas ações culpando os outros. O tribunal a sentencia a 3 anos em prisão federal e restituição total de 145 mil à vítima." Jéssica foi levada algemada. Ela estava soluçando. Mamãe estava chorando na galeria. Parentes que tinham aparecido pareciam desconfortáveis. Alguns pareciam finalmente entender a gravidade do que Jéssica havia feito. Outros ainda me encaravam como se eu fosse a vilã. Sentei-me no tribunal depois que todos saíram. Eu deveria me sentir vitoriosa. A justiça havia sido feita, mas eu apenas me sentia vazia. Minha irmã estava indo para a prisão. Minha mãe me odiava. Minha família estava destruída. Sim, eu tinha feito a coisa certa, mas teve um custo que eu ainda estava processando. Enquanto eu arrumava minhas coisas para sair, alguém tocou meu ombro. Eu me virei. Era Jéssica. Ela havia pedido aos oficiais 1 minuto. Eles estavam por perto, observando cuidadosamente. As mãos de Jéssica estavam algemadas na frente dela. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. "Eu preciso te dizer uma coisa", ela disse baixinho. "O quê?" Ela respirou fundo, tremendo. "Eu sabia que você era uma investigadora." "O quê?" Eu olhei para ela. "Mamãe me contou há 6 meses, quando comecei a planejar isso. Ela me avisou para ter cuidado porque você trabalha na área bancária federal. Mas eu achei que era mais esperta que você. Achei que poderia me safar porque sou sua irmã e você não iria querer destruir a família. Senti como se tivesse levado um soco. Você sabia?" Ela assentiu. "Eu sabia, e fiz mesmo assim. Achei que poderia te enganar. Usar nosso relacionamento como proteção." Eu estava errada. Ela olhou para baixo. "Me desculpe, Ana. Não desculpe por ter sido pega. Desculpe pelo que eu fiz. Desculpe por te odiar todos aqueles anos por algo que não foi sua culpa. Desculpe por ser tão estúpida e egoísta. Não foi o pedido de desculpas eloquente que eu poderia ter imaginado, mas foi honesto. E isso era tudo que eu podia pedir." Eu não a abracei. Eu não disse que a perdoava. Eu apenas disse: "Obrigada por dizer isso." Ela assentiu. "Eu mereço tudo o que está acontecendo comigo. Eu sei disso agora." Os oficiais a levaram embora. Eu a observei ir, sentindo uma estranha mistura de tristeza e alívio. Quando saí do tribunal, mamãe estava esperando do lado de fora. Ela se aproximou de mim, com o rosto transtornado de raiva. "Está feliz agora? Você destruiu sua irmã. Você destruiu esta família. Você escolheu sua carreira em vez de nós." Eu parei e olhei para ela. Realmente olhei para ela. "Não, mãe, eu escolhi a justiça em vez da injustiça. Eu escolhi a verdade em vez de mentiras. E eu escolhi o autorrespeito em vez de ser um capacho para pessoas que não me valorizam. Você me fez escolher. Jéssica me fez escolher. E eu escolhi me defender." Ela se aproximou. "Se você nos abandonar, você não tem família." Eu sorri tristemente. "Eu não tinha família no momento em que você escondeu as cartas de bolsa da Jéssica, 10 anos atrás. Eu não tinha família no momento em que você riu quando ela confessou a fraude. Eu não tinha família no momento em que você me disse que me renegaria por responsabilizar uma criminosa. Então, não estou perdendo nada que eu realmente tivesse." Ela levantou a mão como se fosse me bater, depois a se abaixou. "Você está cometendo um erro, Ana. Um dia você vai se arrepender disso." "Talvez", eu disse, "mas vou me arrepender muito menos do que me arrependeria de me deixar ser uma vítima para sempre." Andei até meu carro e fui embora. Mamãe ficou no estacionamento sozinha. 6 meses se passaram. Eu me mudei para outra cidade, para uma promoção no trabalho,
Investigadora sênior, mais responsabilidade, salário melhor, um novo começo onde ninguém sabia do meu drama familiar. Aluguei um pequeno apartamento com vista para o rio, decorei-o exatamente como eu queria. Sem concessões, sem preocupações com o que os outros pensavam. Os primeiros meses foram difíceis. Senti-me sozinha, isolada, eu havia cortado laços com a maioria da minha família, aqueles que ficaram do lado da mamãe e da Jéssica, mas alguns parentes me procuraram discretamente. Tchelom, Tchelena, irmã mais velha da minha mãe, ligou uma noite. Ana, preciso me desculpar. Eu não entendia o que realmente aconteceu. Sua mãe contou a todos a versão dela. Fez você parecer cruel, mas eu investiguei um pouco, conversei com as pessoas. Eu sei a verdade agora. Eu apreciei sua honestidade. Está tudo bem, tia Helena. As pessoas acreditam no que querem acreditar. Ela suspirou. Não, não está tudo bem. Você foi a vítima e todos a trataram como a vilã. Isso foi errado. Eu deveria ter perguntado o seu lado da história. Antes tarde do que nunca, eu disse gentilmente. Ela me disse que mamãe estava com dificuldades, vivendo em um apartamento pequeno, trabalhando meio período, amarga e com raiva. Jéssica está na prisão. Você se foi. Ela não tem mais nada. E de quem é a culpa? Eu perguntei. Ela fez as escolhas dela. Tchelena não discutiu. Você está certa. Eu só queria que você soubesse que alguns de nós veem as coisas claramente agora. Se você precisar de família, estou aqui. Foi um pequeno conforto, mas importava. O trabalho se tornou meu foco. Eu me joguei nos casos, ajudei a fechar mais 2 redes de fraude, protegi inúmeras pessoas de crimes financeiros. Minha equipe se tornou minha família, Raquel, Davi e os outros. Eles me apoiaram de maneiras que meus parentes de sangue nunca fizeram. Um dia, recebi uma carta. Era da Jéssica, encaminhada pelo Sistema Prisional Federal. Quase joguei fora sem ler, mas a curiosidade venceu. Eu abri. A caligrafia era trêmula. Querida Ana, eu sei que não tenho o direito de escrever para você, nem o direito de pedir nada, mas eu queria que você soubesse que tenho trabalhado em mim mesma aqui dentro. Eu consegui meu diploma do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Estou fazendo cursos universitários através de um programa da prisão, aprendendo sobre negócios e finanças. Ironicamente, ela continuou, tive muito tempo para pensar, para entender o que fiz e por quê. Mamãe me visitou uma vez, passou o tempo todo falando sobre como é injusto eu estar aqui, como você deveria ter me protegido. Eu disse a ela para parar, disse a ela que a culpa é minha. Ela ficou com raiva e foi embora. Não voltou desde então. Acho que ela finalmente percebeu que não vou mais bancar a vítima. A carta continuava. Eu sei que você provavelmente não quer ter notícias minhas. Talvez você tenha jogado isso fora sem ler. Mas se você está lendo isso, quero dizer novamente que sinto muito. Não apenas pela fraude, por tudo, por te odiar, por te culpar, por desperdiçar tantos anos tendo ciúmes de algo que não foi sua culpa. Você merecia uma irmã melhor. Espero que um dia, talvez daqui a anos, possamos conversar. Não para consertar as coisas. Eu sei que as quebrei além do reparo, mas apenas para conversar. Como 2 pessoas que sobreviveram à mesma família quebrada. Deixei a carta de lado e olhei pela janela por um longo tempo. Parte de mim queria responder imediatamente. Outra parte queria esquecer que a recebi. Cheguei a um meio termo. Escrevi uma resposta curta. Jéssica, recebi sua carta. Aprecio sua honestidade. Não estou pronta para ter um relacionamento ainda. Talvez um dia. Por enquanto, foque em você mesma. Obtenha sua educação. Construa uma vida da qual possa se orgulhar. Nós 2 merecemos mais do que aquilo em que crescemos. Cuide-se, Ana. Enviei pelo correio no dia seguinte e me senti mais leve de alguma forma, como se um pequeno peso tivesse sido levantado. 2 anos após o julgamento, Jéssica foi libertada mais cedo por bom comportamento. Ela me ligou. Eu atendi. Conversamos por 10 minutos. Foi estranho, formal, mas foi um começo. Concordamos em nos encontrar para um café. Dirigi até um pequeno café em território neutro. Nenhuma de nós morava mais na cidade onde tudo aconteceu. Jéssica chegou parecendo diferente, mais magra, mais velha. O cabelo dela estava mais curto, seus olhos estavam mais claros. Ela se sentou na minha frente. Obrigada por vir, ela disse baixinho. Eu assenti. Como você está?
Ela me contou sobre sua vida. Ela tinha um emprego em uma ONG ajudando pessoas com alfabetização financeira, ensinando-as a evitar dívidas, como se proteger de fraudes. A ironia não me escapa, ela disse com um sorriso triste. Eu destruí suas finanças e agora ajudo as pessoas a protegerem as delas, mas parece certo, como se talvez eu pudesse fazer algum bem depois de todo o mal. Conversamos por 1 hora. Não sobre o passado, não sobre perdão, apenas sobre a vida, nossos empregos, pequenas coisas. Não foi confortável. Não éramos próximas, mas foi civilizado, humano. Quando nos despedimos, ela olhou para mim. Eu não espero que você me perdoe. O que eu fiz foi imperdoável, mas quero que você saiba que você estava certa sobre tudo. Você fez a coisa certa. Levei muito tempo para ver isso, mas você fez. Eu não sei se te perdoo, eu disse honestamente, mas também não te odeio. Ela assentiu. Isso é mais do que eu mereço. Seguimos caminhos separados. Eu não sabia se nos encontraríamos novamente. Talvez sim, talvez não. Mas pelo menos tínhamos dito o que precisava ser dito. Quanto à mamãe, nunca mais a vi. Ouvi pela tia Helena que ela se mudou para outro estado. Ainda amarga, ainda me culpando. Algumas pessoas nunca mudam. E tudo bem. Aprendi que não preciso da aprovação ou do amor dela para ser completa. Minha vida agora é pacífica. Tenho amigos, colegas que me respeitam, um trabalho que me realiza. Acordo todos os dias sabendo que fiz a coisa certa. Mesmo quando foi a coisa mais difícil, eu me protegi. Eu defendi a justiça. Recusei-me a ser uma vítima só porque alguém compartilhava meu sobrenome. As lições que aprendi foram dolorosas, mas necessárias. Família nem sempre é com quem você nasceu. Às vezes, família é quem escolhe ficar ao seu lado quando tudo desmorona. O perdão não é necessário para a cura. Você pode seguir em frente sem perdoar pessoas que não mudaram de verdade. E o mais importante, fazer a coisa certa raramente é a coisa fácil, mas sempre vale a pena. Eu olho para trás, para aquele almoço onde tudo mudou. Jéssica se gabando, mamãe rindo, e lembro da clareza fria que senti quando enviei aquela mensagem: iniciem investigação de fraude. Foi o momento em que escolhi a mim mesma, escolhi a justiça, escolhi a dignidade em vez da disfunção, e eu faria essa mesma escolha novamente. Para quem está assistindo a isso e já foi traído pela família, quero que saibam de uma coisa. Você não é obrigado a proteger pessoas que te machucam. Você não é obrigado a perdoar abusadores que não se arrependem. Você não deve lealdade a pessoas que não demonstram nenhuma por você. Tudo bem se afastar. Tudo bem escolher a si mesmo. Tudo bem exigir algo melhor. Justiça não é crueldade. Responsabilidade não é traição. Defender a si mesmo não é egoísmo. São verdades que eu gostaria de ter sabido antes, mas eu as sei agora e vivo por elas todos os dias. Eu sou Ana. Sou investigadora federal sênior. Sou uma sobrevivente e finalmente estou livre. Agora eu quero ouvir de vocês. Você já teve que escolher entre a lealdade familiar e fazer o que é certo? Como você lidou com isso? O que você teria feito na minha situação? Deixe suas opiniões nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, por favor, clique no botão curtir. Isso ajuda outras pessoas a encontrarem essas histórias e saberem que não estão sozinhas. Inscreva-se para mais histórias da vida real sobre justiça, responsabilidade e encontrar força em situações impossíveis. Compartilhe isso com alguém que precisa ouvir que não há problema em se defender. Obrigada por ouvir minha história. Obrigada por entender que às vezes as escolhas mais difíceis são as corretas. E obrigada por fazer parte de uma comunidade que valoriza a verdade acima de mentiras confortáveis. Desejo a todos vocês a coragem de se defenderem, a sabedoria de saberem seu valor e a paz que vem de viver com integridade. Cuidem-se, vocês merecem.